honrada em estar aqui. Eu sou professora, vou me apresentar, né, enquanto eles organizam ali. Eu sou professora desde 2006 e há algum tempo eu estou fazendo a transição de carreira para terapeuta sistêmica, né? E a terapia surgiu na minha vida na época da pandemia, quando surgiu a pandemia, e eu fui obrigada a entender, né, como mãe, uma filha que estava em casa, e também entender os pais dos meus alunos que estavam ali tendo que viver com todo aquele drama, né? Nós fomos todos pegos de surpresa. E ninguém sabia o que fazer, não tinha manual de instrução. E eu comecei a pesquisar, né, como que eu poderia amenizar aquilo ali enquanto mãe e enquanto educadora. E nesse momento, então, surgiu a terapia sistêmica, pedagogia sistêmica, foi onde eu fui buscar entender os meus alunos, olhar para eles, né, com um olhar mais consciente, um olhar mais sistêmico, um olhar onde eu entenda de onde veio esse aluno, como é esse aluno, como era a estrutura familiar dele, né, porque isso impacta muito os resultados dentro da sala de aula. E hoje eu trouxe um tema sobre parentificação. Alguém já ouviu falar nesse tema? A parentificação ou inversão de papéis. O que seria essa inversão de papéis? Já que nós temos aqui pais e alunos, pais e filhos, nós vamos falar sobre isso, a inversão de papéis, né? Pode passar para a próxima. Eu vou começar a apresentação aqui com essa frase, que eu acho que é uma frase muito impactante. Um príncipe só assume o trono se o rei ou a rainha abdicarem. O que isso tem a ver com a nossa vida? Com as nossas casas, com as nossas famílias? Quem são as pessoas que mandam no seu lar? Quem é o rei e a rainha na sua casa? Os príncipes e as princesas que dão as ordens? Para começar, para vocês entenderem bem o que eu trouxe para vocês, eu queria falar que todas as relações, elas são pautadas por 3 leis naturais, que são chamadas leis do amor, que foram observadas por Bert Hellinger, que é considerado o pai da constelação familiar sistêmica. Essas 3 leis, elas regem todas as nossas relações, tanto relações familiares, quanto sociais, quanto profissionais. Então, a primeira lei é a lei do pertencimento. O que significa pertencimento? Todos têm o direito a pertencer. Até aqueles filhos que não chegaram a nascer, né, os abortos, sejam espontâneos ou, o que eu posso dizer, sem ofender, qualquer tipo de aborto, mesmo os filhos não nascidos, eles pertencem àquela família, tá? A segunda lei é a lei da hierarquia. É uma lei que a minha geração viveu isso muito de perto, né? De chegar para os nossos avós, para os nossos pais e pedir bênção. Quem aqui ainda tem o hábito de pedir bênção? Eu, primeira coisa que eu faço quando eu ligo para o meu pai e minha mãe, se eu não peço bênção, meu pai é o primeiro a falar, Deus te abençoe. Tem Ruth, tipo, né? Você esqueceu? Né? Então, assim, nós viemos respeitando uma hierarquia. E chegou um momento em que nós passamos a perder isso. Em qual momento nós fomos perdendo esse respeito? Como que nós perdemos? Como que eu passo? E eu não vou ser nem um pouco hipócrita. A minha filha fala benção para quem? Ali. Para quem que você fala benção? Meu avô. Meu pai. Meu pai exige dela, fala benção. Minha mãe fala benção. De mim ela já não, né, já não tem essa obrigatoriedade, né, tudo isso. E depois nós temos a lei do equilíbrio. O que é a lei do equilíbrio? Dar aquilo que o outro consegue receber. Né? Às vezes nós temos a mania de querer dar tudo para os nossos filhos, de querer receber tudo dos nossos pais, né? Nós temos aqui crianças e adolescentes.
Às vezes a gente vem de uma mentalidade que nós somos servidos o tempo todo. Os nossos filhos estão habituados a receber tudo o tempo todo. E aí, será que isso é o certo? Será que isso é o saudável? Né? Então nós precisamos estabelecer o que eu posso dar aos meus filhos e até que ponto eles estão prontos para receber isso. Aqui, gente, a imagem ela não ficou tão nítida, mas se vocês observarem, nós temos as crianças no corpo do adulto. O que está acontecendo ultimamente? O que nós estamos observando ultimamente? Tanto nas escolas, quanto na sociedade, em todas as instituições, nas igrejas, né? O que acontece? Muitas vezes as crianças, elas estão assumindo o papel de grande. Olha ali naquela primeira imagem, né? Nós temos uma criança de terno e o pai brincando de bicicleta. Então é uma imagem que a gente olha e que a gente se choca. Quantas vezes a gente vê isso acontecendo nas nossas casas? E eu vim aqui para compartilhar coisas que eu tenho aprendido ao longo dessa maternidade, ao longo dessa história minha com a maternidade e também com a educação. Até que ponto eu me coloco ali com os meus alunos, né? E com a minha filha como a grande, como a adulta da relação. Muitas vezes acontece, como a Ingrid falou antes, a Alessandra também pontuou muito, essa questão de, dá o celular para ele dar sossego. Mas quem manda ali então? É a criança que está mandando? É a criança que determina quantas vezes ela quer pegar o celular? Em questão de alimentação, hoje em dia nós temos nossas crianças, nossos adolescentes principalmente, eles têm uma alimentação precária. Todas as vezes que eu vou trabalhar alimentação saudável na escola, é um baque. Por que isso está acontecendo? Quem está escolhendo os alimentos que os nossos filhos estão consumindo? Somos nós, enquanto pais, enquanto adultos, ou são eles? Eu não gosto disso, isso eu não como. Eu não vou fazer isso porque minha filha não come isso. E aí? Eu estou falando uma realidade muito distante de vocês ou não? Porque eu vivo isso dentro da minha casa. Então, todas as vezes que eu tenho, algum problema para ser resolvido, eu olho para fora também. Porque não é só na minha casa que isso acontece. E por que isso acontece tantas vezes? Porque muitas vezes nós fazemos isso aqui. Nós deixamos que os nossos filhos tomem o lugar de adulto. Que eles tomem as suas próprias decisões. E nós nos colocamos no lugar de pequenos. Nós nos colocamos no lugar de filhos. Filhos dos nossos filhos. Isso é uma dificuldade. Nós temos tantos adultos com esse tipo de comportamento, Pessoas que você vê que tem problemas, às vezes, com alcoolismo, Por que isso está acontecendo? É o adulto que tem problema com alcoolismo ou é a criança que não tem medida, que não sabe onde parar? Às vezes, adulto, é questão aí dos pais que ficam horas no celular e os filhos tentando, buscar atenção, receber essa atenção, esse tempo de qualidade. E o que está acontecendo? As nossas crianças interiores, elas estão tomando conta das nossas relações. E é muito importante que a gente tenha isso em mente. Nós precisamos nos colocar como adultos diante dos nossos filhos. Os nossos filhos, eles são pequenos, eles necessitam de orientação, eles necessitam de um caminho, de um exemplo para que eles possam seguir. Eu falo muito sobre o exemplo. Nós precisamos educar pelos nossos exemplos. De nada adianta eu ter um diálogo muito bonito se na hora da prática eu não sei executar. E é nesse momento que eu trago para vocês essa reflexão. Quem impera na sua casa? Quem manda ali, Aqui, gente, eu trouxe uma gangorra. Por que acontece tantos problemas com os nossos filhos? Porque quantas vezes a gente se torna pequeno diante dos nossos filhos?
Muitas vezes, nós, de forma inconsciente, a gente passa a julgar nossos próprios pais. Quantas vezes você, no seu coração, julgou seu pai, julgou sua mãe, se achou melhor do que eles? Quantas vezes nós temos atitudes de achar que sabemos o que é melhor para os nossos pais? Quantas e quantas vezes? Por que isso acontece? Todas as vezes que eu me coloco diante dos meus pais como grande, eu me torno pequena diante dos meus filhos. É como o exemplo dessa gangorra. Se eu estou grande diante dos meus pais, então eu estou pequena diante dos meus filhos. Isso é uma relação de hierarquia. É saber olhar para os meus pais com respeito e aceitar os meus pais como eles são. Porque a vida que chegou até mim veio dos meus pais. Se não fossem os meus pais do jeito que são, eu não estaria aqui. Então existe uma relação de gratidão, de honra a esses pais que vieram antes, né? Para que eu possa olhar para os meus filhos de uma postura maior, em que eu tenho a força que eu recebi dos meus pais para que eu possa passar isso para os meus filhos. Aqui eu trago, né, essa imagem, duas crianças brigando, né, provavelmente os irmãos, e os pais sentados sem saber o que fazer. Gente, isso é muito comum. E muitas vezes eu estive nesse sofá também. Muitos de nós já sentamos nesse sofá sem saber o que fazer. Quantas vezes os nossos filhos adolescentes trazem demandas para nós que nós não sabemos resolver? Os adolescentes de hoje não são como nós, não são os adolescentes que nós fomos, né? Então, é muito difícil, existem coisas que realmente eles fogem do nosso entendimento, da nossa compreensão. Mas nós sempre precisamos voltar para o nosso lugar, para o lugar de adulto, o lugar de pai e mãe que sabe o que fazer, que sabe qual a direção tomar, que sabe qual atitude ter nesse momento. Eu falo muito que a nossa geração se estragou aqui, ó. Quem nunca falou essa frase? Que atira a primeira pedra. Vou dar aos meus filhos tudo o que eu não tive. Quem nunca falou isso? E o que nós demos aos nossos filhos? Porque todas as vezes que a gente fala, eu vou dar aos meus filhos tudo o que eu não tive, nós não estamos, né, tendo referência com os valores que nós recebemos. Nós simplesmente estamos querendo olhar para o bem material. Olha essa criança, ela está cheia de brinquedos. Quantas crianças brincam com ela? Aonde estão os adultos sentados no chão brincando com ela? Não tem. Nós vivemos numa correria absurda, numa busca insana de bens materiais que nós estamos esquecendo do que é mais importante, que é o tempo de qualidade, é os valores que nós podemos ensinar para os nossos filhos. Então nós preocupamos tanto em dar aquilo que nós não tivemos, que nós demos coisas que também nós não queríamos. Nós temos uma geração agora de adolescentes do quarto. Eu falo que eles são filhos do quarto. O que são esses adolescentes do quarto? Eles querem ficar no quarto, eles querem se isolar, eles não querem conversar. Não existe mais o sentar na sala para ver televisão, todo mundo junto. Porque antigamente o único programa que existia era a televisão. Todo mundo sentava, a família inteira, e assistia a televisão. E ali conversava, e a hora que começava o jornal, a avó ou a mãe falava, ops, começou o jornal, faz silêncio, vai brincar, né? Mas existia aquele momento. Hoje não, os jovens estão ficando isolados no seu quarto. Nós temos o quê? Obesidade. As nossas crianças, elas têm problemas de obesidade. A grande maioria. Por quê? Porque elas estão comendo as suas emoções. Elas estão se alimentando de coisas que não estão satisfazendo o ser em si de forma saudável. Elas estão buscando preencher vazios com aquela alimentação errada. Olha só, quantos adolescentes a gente vê, principalmente nas escolas, né? Sozinho, sentado sozinho, mexendo no celular. Ah, é que eu gosto de ficar sozinho. Não, ele não gosta de ficar sozinho. É porque ele aprendeu a ficar sozinho. Ele tem medo de se mostrar, ele tem medo de se relacionar com as outras pessoas.
Porque na grande maioria das vezes ele não se relaciona nem com seus pais. A maioria de nós trabalha o dia inteiro e quando chega em casa, nós temos muitas coisas para fazer, principalmente nós mulheres, né? É casa, é janta, é roupa para lavar, é casa para limpar, não sei o quê, é muita coisa. Mas e o mais importante? O que é o mais importante? E o tempo de qualidade que eu preciso dar aos meus filhos? Aqui eu trago uma reflexão. O que os meus filhos estão recebendo de mim? E quando eu trago essas reflexões, assim, né? Que é momentos ali, assistir um filme junto, sentar no chão para brincar, sair para pedalar, né? Plantar uma árvore, ou plantar, que seja ali na praça, no jardim, né? Ou num vaso. Hoje nós não temos mais isso, mas esse hábito, né? Eu me lembro que eu aprendi a plantar com as minhas avós. Em vasinho, elas me ajudavam a plantar e eu trazia o vasinho para casa, toda feliz, porque era a minha planta, eu plantei aquilo ali. Nós estamos perdendo coisas muito simples. E eu não estou falando de viagens, de sair para tomar um sorvete, também é muito saudável, mas eu não estou falando de coisas que envolvam dinheiro. Eu estou falando de sentar e conversar e chutar uma bola com seu filho no final da tarde. É muito difícil ser criança num mundo de adultos cansados. É muito difícil. Porque antigamente, se vocês lembrarem, os nossos pais brincavam com a gente. Eles brincavam com a gente. Hoje em dia, você quase não vê os pais brincando com os filhos. Aí você vai lá e contrata uma babá. Você não tem tempo de olhar seu filho, você contrata uma babá. Babá também não brinca com seu filho, ela fica o tempo inteiro no celular. Estão mentindo, gente? É sério, é uma questão muito séria, mas é uma questão cultural, nós precisamos reverter isso e ainda há tempo, nós precisamos para colocar essa geração de forma saudável, nós precisamos buscar os valores, nós precisamos reavivar esses valores em nós. E aí eu penso, como eu estou exercendo a minha função de pai e mãe? Pai e mãe, gente, são seres humanos, né? Para vocês, filhos que estão aqui, são seres humanos, não são super-heróis. Nós temos a mania de achar que os nossos pais deveriam ser perfeitos. Olha que audácia nossa, né? Quem dera por um minuto nós conseguíssemos ser perfeitos, super-heróis. Então, além de humanos, nós precisamos também buscar esse lado. O que eu posso fazer de melhor para o meu filho? O que eu posso fazer de melhor para essa criança que está ali? Que mundo queremos deixar? Que mundo queremos para os nossos filhos? A gente se preocupa tanto com isso, né? Nossa, o mundo está perdido. Que mundo que eu quero para o meu filho? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Que só desgraça na televisão. E aí, que mundo é esse que eu quero deixar? Que mundo eu estou vivendo? Mas que tipo de filho eu estou deixando para o mundo? Isso é muito sério, porque nós criticamos muito, nós falamos muito que o mundo está tudo errado. Mas como é a criação dos nossos filhos? Como os nossos filhos estão se comportando diante de tudo isso? Os nossos filhos estão tendo consciência ambiental ou eles são aquelas crianças que andam no carro jogando papel de bala pelo vidro? Que tipo de crianças nós temos nas nossas casas? Qual é o tipo de filho que eu estou deixando para o mundo? Isso é muito sério, porque essas crianças hoje, elas serão os médicos, os engenheiros, os advogados de amanhã. E como será quando essas crianças tiverem que se portar como adultos de verdade? Eles terão condições, eles terão maturidade emocional. Nós vivemos uma era onde nós temos tantas crianças e adolescentes. É um número, gente, absurdo de crianças com síndrome do pânico e depressão. Crianças que se cortam. Alguém aqui já se cortou? Das crianças e adolescentes que estão aqui? Não precisa levantar a mão, só pensa. Quantas crianças estão se cortando?
Crianças que chegam na escola de moletom, e aí quando você começa a conversar e de repente dá um puxadinho na blusa, tá cheio de corte. Por que isso está acontecendo? Porque existe um vazio muito grande nas nossas crianças. Elas querem atenção, elas não querem bens materiais, elas não querem brinquedos. Elas querem atenção, elas querem conversar, elas querem limite. As nossas crianças precisam de limites. É uma questão lógica. A sociedade tem regras e limites. Eu não posso simplesmente sair daqui e fazer tudo que eu quero. Então, a minha filha precisa entender isso também. Ah, mas ela é só uma criança. Mas é desde criança que a gente aprende a respeitar regras e limites. E é com os nossos pais, somos nós os responsáveis por essas crianças, por esses filhos que nós estamos deixando. Bom, gente, é sobre isso que eu queria falar com vocês, né? Sobre essa questão de nos colocarmos como adultos na nossa relação com os nossos filhos e colocar os nossos filhos como crianças, né? E aqui eu trouxe essa mensagem, eu quero agradecer de todo o coração, assim como vocês, pais e professores que estão aqui presentes, eu também estou nessa caminhada aprendendo muito, porque não tem manual de instrução nem para mãe, nem para pai, nem para professor, né? Então, assim, é sempre um desafio, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês, o que eu quero passar para vocês é que a gente precisa, urgentemente, voltar para o nosso lugar de adulto, de pai e mãe consciente e exercer o nosso papel com muito amor, né? Como a Alessandra falou, não basta só amar, né? Amar, gente, ele é um verbo que precisa ser conjugado, mas ele precisa ter ação. Amar só em estado não resolve. Cozinhar para os meus filhos é uma forma de amar os meus filhos, né? Levar os meus filhos à igreja, caminhar com os meus filhos, sentar e olhar para o céu e admirar as nuvens e ver quais são os desenhos que estão nas nuvens. É um momento que eu tenho com os meus filhos para ensinar coisas simples, para ensinar o amor para cada um deles. Tá? Então, assim, o que eu queria passar para vocês é isso, que nós tenhamos uma sociedade mais amorosa, mais responsável, que nós, enquanto pais, né, que nós tomamos essa responsabilidade de educar os nossos filhos para o mundo, deixar crianças conscientes. Aqui eu deixei para vocês, né, é uma parte do meu trabalho, a maioria das pessoas aqui me conhece como Aline, professora, né? Então, essa parte da terapeuta sistêmica ainda é muito nova. E aqui eu trouxe para mostrar para vocês o Instagram, tem no YouTube e tem uma página no Facebook, tá? Oaka Terapias. Então, para quem quiser me seguir, conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho. É um prazer, foi um prazer falar com vocês. Eu agradeço de coração que tenhamos bons frutos a partir desse encontro.